Olá pessoal, eu estou pensando a respeito da situação do Lula. Realmente uma situação que é inacreditável. Como é que a pessoa pode ter uma cara de pau tão grande, sustentar um negócio desse por tanto tempo? Um negócio tão óbvio. Quantas respostas Lula deu a respeito do triplex do Guarujá? Primeiro, ele botou na declaração de imposto de renda. O Instituto Lula dizia que o apartamento era dele, o triplex. Depois veio o problema da cota. Se provou que aquele tipo de apartamento não tinha cota. Depois pertencia a Dona Marisa, que comprou do apartamento de baixo, não era da cobertura. E nada prova isso. Não tem prova nenhuma. O Lula, que tem a imprensa à disposição, pelo menos esses blogs todos aí, né? Esses blogs financiados por ele, poderia colocar tudo isso de uma maneira clara e objetiva. O sítio da Atibaia, nada mais simples para uma pessoa honesta dizer: olha, o sítio pertence ao Jonas Suassuna e ao Bittar, que por acaso são sócios do Lulinha. Não é verdade? Podemos aceitar? Mas por que o Jonas e o Bittar não colocam os documentos na imprensa para dizer e acabar com esse negócio? Que o sítio pertence a eles. Esse negócio da Aldebrecht, tá botando coisa lá, etc., estava discutindo depois, mas que ele mostrasse os documentos dizendo que o sítio da Atibaia pertence a eles dois. Não é simples isso. Eu não sei como o ser humano suporta uma coisa dessa. Inacreditável. Eu, inclusive, vou sugerir ao Lula. Lula tem uma oportunidade única, histórica, de se redimir de todos os seus pecados e passar a ser um herói novamente, como ele gostava de ser e parecer. Não é? A coisa é muito simples. Lula, todos nós lembramos, da minha geração nós lembramos disso. O Lula começou a fazer política e destruiu a reputação. Não foi que destruiu, apenas colocou a reputação das pessoas no seu devido lugar. Por exemplo, Sarney, o maior grilheiro do país, foi o Lula que fazia isso. Maluf, o maior corrupto do Brasil. Jader Barbalho, quem passasse pela frente dele, o Lula detonava. Era um homem que foi eleito como deputado federal, foi para a Câmara, não resistiu, porque tinha tantos picaretas na Câmara que ele desistiu de ser deputado. É um homem que se elegeu dizendo que era contra tudo isso que está aí. Agora, Lula tem uma oportunidade maravilhosa. Ele acabaria com isso e se tornaria herói do Brasil. Basta ele fazer uma delação premiada antecipada. Como assim? Se entregar ao Sérgio Moro. Já faz parte da delação a entrega. Ele se entrega com a delação já assinada e toda. Sérgio Moro. Lula não é contra todos os corruptos que existiam no Brasil? Não era contra Sarney, não era contra Renan, não era contra Jader Barbalho, não era contra, sei lá, Antônio Carlos que já morreu, contra todos os corruptos, Maluf, etc. Tudo, Lula era contra. Não era contra os 300 picaretas que estavam no Congresso? Não era contra tudo que está aí? Lula agora é uma oportunidade ímpar de se redimir. Nessa delação premiada, além de ele se entregar, ele mostra exatamente
todas as pessoas que compactuaram com ele para roubar a Petrobras e para roubar e desviar recursos do governo. Todas! Ora, nós sabemos quem são. Marcelo Odebrecht, Ricardo Pessoa da UTC, José Disseu, José Genuíno, Delúbio Soares, e vai botar na conta aí pessoas que ajudaram a participar dessa corrupção generalizada no Brasil. E depois ele poderia terminar ao dedurar todo mundo, mostrar que todo mundo participou disso e que ele foi o chefe responsável por isso, denunciava os subchefes, tipo Círio Amaral, tipo Cerveró, tipo o Renato Duque, e assim por diante, denunciava todo mundo. Mostrava realmente que todo mundo estava ali, tinha sido cúmplice dele, cumpriu as ordens dele para retirar recursos da Petrobras e financiar as campanhas. E quais foram as campanhas financiadas? Da dele, da Dilma, né? Do Paulo Haddad, e colocar todo mundo. Ia ser uma delação premiada como nunca antes houve nesse país. E aí o Lula seria até homenageado, porque mostrou ao país todos os corruptos que participaram na corrupção da Petrobras e no desvio de recursos do governo para financiamento de campanha, para financiamento do próprio bolso, que tem uma grande, esmagadora participação nisso, e quem ficou rico, como José Disseu, por exemplo, como o próprio Lula. Eu acho que isso acabaria com essa angústia do Brasil. O Brasil não pode andar, o Brasil está parado. A Dilma não consegue fazer, nunca fez e não consegue. A Dilma não tem nada, absolutamente nada. O próprio Lula não tem uma palavra a respeito de crise, porque ele é a própria crise. Como é que ele vai resolver a crise se a crise é ele? Eu acho que está aí a solução, Lula. Você se tornaria um herói. Um herói, um homem que se arrependeu e que denunciou todos aqueles que lhe ajudaram a roubar o país. Aí você mostrava mesmo que era contra tudo isso que está aí. Você seria coerente. Eu passava a dizer aqui que o Lula era o mais coerente político que já houve, como nunca antes houve nesse país. Tá bom? Um abraço. Tchau.